Em relação a esses servidores aí, né, que entraram na mira de Alexandre de Moraes, nessa situação que acaba sendo muito mais do que vingança, como disse o Rodrigo Constantino, mas novamente a gente vê nas mãos do STF pessoas comuns que não têm foro privilegiado, não deveriam estar ali, né, sendo tratadas na Suprema Corte, Fred. Pois é, Mari, essa é uma questão, né, já na origem do inquérito das fake news, quando o Supremo, com base num artigo do regimento interno do tribunal, instaura de ofício um inquérito e se arroga uma jurisdição universal sobre todo e qualquer brasileiro, independente de onde ele se encontre no mundo, né? Porque a questão transcende até as fronteiras do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes quis notificar empresas americanas via e-mail, imaginando, né, que é o todo-poderoso do mundo e que pode fazer o que bem entender. Quem dirá deslocar artificialmente competência que não é sua, é dos juízes de primeiro grau. E nós temos um princípio que é um dos princípios fundamentais no rol do artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio do juiz natural. Essa é uma garantia individual de todo e qualquer Estado de Direito. É você assegurar que o indivíduo só possa ser processado perante um juízo que tenha sido estabelecido previamente por meio de lei. Você define as competências jurisdicionais mediante a lei e você assegura que o indivíduo, então, só possa ser julgado por um juiz previamente competente para apreciar aqueles fatos. O que faz o Supremo Tribunal Federal? Ele simplesmente rasga a Constituição Federal, viola o princípio do juiz natural, se arrogando uma jurisdição que ele não possui. Isso é extremamente grave, porque fere, né, o núcleo principal, fundamental, essencial do devido processo legal. É assegurar que as pessoas, ao terem qualquer dos seus direitos atingidos, seja a sua liberdade restringida, seja a sua propriedade, ou qualquer outro direito, mediante um processo justo, legítimo. E um processo conduzido por juiz incompetente é processo nulo de pleno direito e é processo ilegítimo. E, portanto, esse inquérito em que há o deslocamento de competência e que busca atingir esses servidores da Receita Federal, assim como já atingiu milhares de brasileiros, os réus do 8 de janeiro, né, tantos jornalistas profissionais, o próprio Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, eu posso ficar aqui nominando, né, milhares de brasileiros que foram atingidos por essas decisões ilegais. Na origem dessa ilegalidade está justamente, né, ferir de morte o princípio do juiz natural. E, infelizmente, né, essa garantia que você aprende no beabá do ensino de direito processual em qualquer faculdade do Brasil. A primeira aula que você tem em direito processual, você vai estudar o que é a jurisdição, o poder do juiz dizer o direito no caso concreto. A jurisdictio, vem do latim, dizer o direito. E aí você tem uma série de princípios que se construíram ao longo do tempo para assegurar a imparcialidade do poder judiciário. Nesse caso desses servidores da Receita Federal, a esposa do ministro Alexandre de Moraes supostamente é uma das vítimas do crime praticado, né, de violação de sigilo funcional, de divulgação de dados cobertos por sigilo, que são os dados fiscais. Se a esposa dele, para além da ilegalidade, né, dele próprio está atuando nesse caso, é um segundo motivo de ilegalidade, que é a violação do impedimento da suspeição. Juiz, para além do princípio do juiz natural, que você distribui as competências. Na eventualidade de um processo, imagine o seguinte: você entra com uma ação de despejo no primeiro grau e o imóvel pertence àquele juiz. Você está litigando para um cliente que era locatário daquele juiz no imóvel que ele possui. Se você entra com uma ação e aquele juiz está, né, alocado numa vara de direito civil que julga ações envolvendo contrato de locação, pode ser numa cidade que tenha lá 10 varas e cai na segunda vara, que é a vara de titularidade daquele juiz. Aquele juiz, em tese, ele era o juiz natural daquele processo, porque no rol de competências da sua atribuição estava lá, julgar causas envolvendo contrato de locação. Só que aí, para além do princípio do juiz natural, no devido processo legal, você tem que assegurar que o juiz que julga o seu caso é um juiz imparcial. E aí aquele juiz se depara com um caso envolvendo a si ou a um parente. O que deve fazer esse juiz? Ele perde, de imediato, a idoneidade para julgar aquele processo. Porque ele não é mais uma figura imparcial. Não é uma figura equidistante entre as partes que litigam.
E, portanto, ele está obrigado, à luz do Código de Processo Civil, a se declarar impedido ou suspeito para atuar naquele caso. Então, para além da questão envolvendo o princípio do juízo natural, da incompetência absoluta do STF para julgar e para conduzir esse inquérito, existe a questão mais grave ainda do julgamento de um juiz suspeito para atuar no caso. Ele não poderia, porque esses fatos supostamente envolvem integrantes, familiares dos integrantes do Supremo e a sua própria esposa. Então, é óbvio que esse processo e esse inquérito tem um caráter de perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes contra esses servidores da Receita Federal. E tanto isso é extremamente grave que a própria lei do impeachment, no seu artigo 39, ao elencar as hipóteses de crime de responsabilidade de integrantes do Supremo Tribunal Federal, está lá: julgar quando suspeito para atuar na causa. Se um integrante do Supremo atua num caso em que ele deveria se declarar suspeito, isso é motivo de crime de responsabilidade de impeachment, dele ser afastado do cargo, de responder a um processo e ser declarado inabilitado para exercer qualquer cargo público no Brasil. Para além de responder pelo crime de abuso de autoridade, dentre os vários outros crimes praticados na condução desse caso, mas de todos esses inúmeros casos ao longo do tempo, há quase 7 anos. Então, Mari, essa situação envolvendo esses servidores da Receita Federal só reforçam tudo aquilo que nós temos dito aqui ao longo do tempo, envolvendo desde os processos dos réus do 8 de janeiro, desde a instauração do inquérito das fake news. E há um parecer que, infelizmente, até ele é pouco tratado e lembrado às vezes, mas há um parecer, logo que o inquérito das fake news ele é instaurado, daquele que foi um dos maiores advogados do Brasil na área penal, que é o René Ariel Dotti. Ele era professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná. Ele chegou, inclusive, a ser contratado pela Petrobras para atuar na defesa dos interesses da Petrobras na Operação Lava Jato, para defender, né, o assalto que foi praticado contra os cofres públicos da Petrobras, contra os cofres da empresa. E ele ficou famoso na época porque ele chegou, inclusive, a dar uma bronca no próprio Cristiano Zanin, quando o Cristiano Zanin, na audiência do Lula, se referiu e se dirigiu ao então juiz Sérgio Moro de forma desrespeitosa, e o então advogado René Ariel Dotti lembrou ao Cristiano Zanin de que, né, cabe ao advogado na audiência, assim como todas as partes que participam ali, todas as pessoas que participam da audiência, de forma respeitosa, seja ao Ministério Público ou ao Judiciário e aos demais ali integrantes desse sistema processual. E o René Ariel Dotti, ele escreveu um parecer a pedido do Instituto dos Advogados do Brasil, tratando esse inquérito das fake news como um verdadeiro teatro dos absurdos. Justamente pela quantidade de ilegalidades, né, elencadas ali ao longo do parecer em relação a esse inquérito das fake news. Que, como eu disse aqui, princípio do juízo natural, devido ao processo legal, são tantas as ilegalidades que a gente pode ficar elencando e que reforçam, né, uma necessidade de resposta das instituições do país para o que está acontecendo. Que essa iniciativa da Uniafisco seja a iniciativa também de outras entidades do país, assim como fez o próprio Conselho de Medicina ao questionar aquela ordem legal do Alexandre de Moraes envolvendo a perícia do ex-presidente Bolsonaro, quando ele teve a queda na superintendência da Polícia Federal, mas inúmeros outros casos aqui que nós poderíamos relatar, e a necessidade de lembrar que no Estado de Direito vigem algumas regras muito elementares e que devem ser respeitadas, ainda mais pelos integrantes, né, da alta cúpula do Poder Judiciário, que deveriam dar o exemplo para o restante do país e não se transformarem no símbolo máximo do que é destruir e corroer as instituições por dentro. E é isso que eles têm feito, inclusive dito pela própria Transparência Internacional. A maior ameaça ao Supremo Tribunal Federal hoje são os próprios integrantes do Supremo, que conspurcam a toga que vestem, que não honram a tradição jurídica de um tribunal que já teve um Moreira Alves à frente, né, na cadeira de ministro, um homem que pairava acima de qualquer suspeita, dúvida em relação ao seu conhecimento jurídico e, acima de tudo, a sua conduta moral ilibada. Ele que se aposentou em 2003 e que, ao longo do tempo, né, mostrou o que é ser um juiz na plena acepção do termo. E, infelizmente, nós tivemos, né, uma derrocada, né, moral do Brasil, institucional, em função, justamente com a chegada do PT ao poder em 2003, você vê a sociedade brasileira doente. E o Eric Voegelin, que é um grande cientista político, se não for o maior cientista político do século XX, ele dizia: você analisa, né, a saúde moral e espiritual de uma sociedade pelos tipos sociais que ascendem aos postos de poder naquela sociedade.
Então, numa sociedade que tem Lula como presidente e Alexandre de Moraes como ministro da Suprema Corte, é óbvio que essa é uma sociedade doente. E que precisa de um remédio para tentar se curar. E nesse caso o remédio é muito claro na Constituição. O remédio se chama impeachment e a retirada desse senhor da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal face a tudo que ele tem feito, Mari. Olá, eu sou a Rosana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!